Olá, meu nome é Daiane Rushstol, sou acadêmica da UniOeste e bolsista PIBIC, na qual a bolsa é financiada pela Fundação UniOeste. O projeto em que trabalhei consiste na descontaminação fúngica de grãos de milho pré-tratados com ozônio, seguido de secagem convectiva. Meu orientador neste projeto foi o professor e doutor Divair Christ. Tive apoio também da Luana Thyssen e do William Bowman, que são graduandos de engenharia agrícola, assim como eu. E também tive apoio da professora e doutora Silvia Renata Machado Coelho. Bom, o milho é um dos cereais mais cultivados e produzidos no mundo, devido à sua grande capacidade de adaptação às diferentes condições ambientais e ao seu valor nutricional, sendo destinado então tanto para a alimentação humana quanto animal e pela sua geração de renda, principalmente pela produção de grãos. Com isso, diversos métodos eles são utilizados para que os alimentos eles atinjam níveis seguros no que se refere à contaminação, sendo um desses métodos a secagem seguida da ozonização, ou seja, a aplicação do gás ozônio nos grãos. Bem, os objetivos. Os objetivos foram observar a eficiência da aplicação de ozônio como pré-tratamento de secagem convectiva em grãos de milho. Nessa primeira imagem, está o ozonizador que foi utilizado no projeto, e aqui está o secador em que foi feito as repetições de secagem dos grãos de milho. Os materiais e métodos utilizados nessa pesquisa. Foram utilizados grãos de milho da variedade Morgan 480, provindos da localidade de Diamante do Oeste, no Paraná. Após essa coleta de grãos, foi determinado então o teor de água inicial do produto, pegando 3 amostras de 25 gramas de grãos, aproximadamente, e levando a estufa de circulação forçada de ar quente por 24 horas a 105 graus Celsius. O teor de água, então, foi determinado pelo método gravimétrico e os resultados foram de 12% de teor de umidade. Após essa determinação, foram separadas, então, determinadas quantidades de milho para fazer a aplicação do ozônio como pré-tratamento de secagem pelos tempos de 15, 30 e 45 minutos. Para a produção do ozônio, foi utilizado o ozonizador modelo GAO 3500, apresentado anteriormente já, e ele foi desenvolvido pela empresa Ozônio Line, utilizando-se o ar ambiente mesmo como insumo para a produção do O3. O ozônio injetado no silozonizador experimental é constituído por um cilindro de PVC preenchido com grãos, aos quais foram suspensos a cerca de 20 cm da base por uma malha de PVC. Após a aplicação do ozônio, cada amostra dos respectivos tempos foi separada em 3 subamostras e distribuída sobre peneiras para fazer a realização da secagem a uma temperatura média de 50 a 50,5 graus Celsius, em um secador construído no laboratório de armazenagem, que também foi mostrado anteriormente já, também no campus de Cascavel, Paraná. Durante a secagem, foi realizado o acompanhamento da perda de peso dos grãos com pesagens sucessivas das amostras, até atingirem o teor de umidade final em torno de 9 a 10%. A partir do peso inicial das amostras e do teor de água inicial, foi calculado o teor de água dos grãos em função do tempo de secagem deles. A contagem da presença de fungos foi realizada pelo método do Bloeder Test, sendo então avaliadas 4 repetições com 25 grãos em cada gearbox. O experimento ele foi conduzido em um delineamento inteiramente casualizado, conhecido como DIC, avaliando-se então 4 tratamentos, né? Um sem utilização do ozônio e da secagem, ou seja, dos grãos vindos diretamente do campo sem nenhuma interferência. 4 com a aplicação de ozônio como pré-tratamento de secagem, a 15, 30 e 45 minutos de aplicação, seguido da secagem a 50,5 graus Celsius. Como resultado da pesquisa, obteve-se que o ozônio teve um bom desempenho como agente sanitizante,
pois foi feito o teste do bloqueamento sobre o papel filtro, o Balder Test, né? E se obteve o resultado de que grãos advindos diretamente do campo, tidos como testemunha, tiveram uma taxa de 62% de contaminação por fungos, enquanto os grãos de milho submetidos a 45 minutos de ozônio foi observada uma contaminação de 40%, ou seja, teve uma diferença ali de 22% entre os grãos tratados e os grãos não tratados. Aqui no gráfico ao lado podemos perceber que os grãos não tratados advindos do campo tiveram diferença estatisticamente dos grãos que receberam o pré-tratamento de ozônio. Em relação à taxa de secagem, houve diminuição em função da redução do teor de água nos grãos de 12% para 9%, na condição de temperatura do ar de secagem de 50,5 graus, conforme apresentado ao lado. Observa-se que as maiores taxas de secagem ocorreram nos primeiros 10 minutos e depois tendem a permanecer constantes até o final do período de secagem. Isso se deve ao fato da água que está mais fracamente retida na massa do grão sair nesses primeiros minutos em maior quantidade, enquanto a que está mais absorvida sai mais dificilmente e em menores quantidades. Com isso, podemos concluir que a aplicação de ozônio ela é uma opção eficaz como agente sanitizante na descontaminação de fungos em grãos de milho armazenados, como pré-tratamento de secagem, não tendo efeito então no tempo da secagem mesmo. A velocidade da retirada de água dos grãos de milho diminui em função da diminuição do teor de água dos grãos e não em relação à aplicação do ozônio necessariamente. Para finalizar, então, os meus agradecimentos vão ao Laboratório de Controle de Qualidade de Produtos Agrícolas, o LACOM, ao meu orientador, o Divair Christ, pela oportunidade de crescimento dentro dessa área de armazenagem, à Fundação Unioeste pelo apoio financeiro, aos fornecedores dos materiais e aos meus colegas de pesquisa. Sem eles, nada disso teria sido possível.